Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior. Atas das sessões virtuais de 18 a 22 e de 25 a 29 de julho do corrente ano, bem como da sessão ordinária por videoconferência do dia 27 do mesmo mês. Todos aprovam? Aprovada. Registros iniciais, boas-vindas ao desembargador Expedito Ferreira, que retorna após período de férias. Registro da ausência dos desembargadores Amaury Moura e Ibanez Monteiro em razão do gozo de férias. Julgamentos. O primeiro processo da pauta, ação direta de inconstitucionalidade, requerente Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, requerido município de Bom Jesus, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus, advogado doutor Tiago Cortez Meira de Medeiros, relatora, a juíza convocada, doutora Ana Cláudia, a inscrição para a sustentação oral do doutor Tiago Cortez, advogado do município de Bom Jesus. Doutora Ana Cláudia, processo em mesa. Sim, senhor presidente. Doutor Tiago está presente? Não, o nome dele não está na lista dos presentes, presidente. Não está. Doutora Ana Cláudia tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, em que pede a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei 395 do município de Bom Jesus. Teve uma inépcia da inicial, suscitada, em que estou rejeitando porque foi corrigido o erro material pelo Procurador-Geral de Justiça e foi acolhido. Então, segue para o mérito. O artigo 1º e 2º da Lei 395, ele indica que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar ao Supermercado Bom Jesus, Supercop, uma escritura de propriedade do patrimônio público municipal, uma área de 49,05 metros quadrados, que está sem uso e se encontra encravado na Escola Municipal Alice Garcia Freire. E o artigo 2º, por permuta, a Prefeitura adicionará ao patrimônio e receberá a escritura pública do imóvel consistente numa sala de aula erguida no terreno da Escola Alice Garcia Freire, livre e desembaraçada de quaisquer ônus. Esses são os artigos que se encontram aqui sobre a declaração, a pécula da declaração de inconstitucionalidade. O administrador público, ele está adstrito ao princípio da constitucionalidade e legalidade e às normas do direito administrativo. Sob a minha ótica, essa particularidade impede a declaração de inconstitucionalidade, visto que está desconstituído da necessária generalidade e abstração para o controle de constitucionalidade. Aqui, cito L. Lopes Meirelles, em que ele informa no seu livro Direito Administrativo, que as leis e decretos de efeitos concretos podem ser invalidados em procedimentos comuns, em mandado de segurança, ação popular, porque já trazem em si os resultados administrativos objetivados. Não são atos normativos gerais, mas sim deliberações individualizadas, revestidos à forma anômala de lei ou decreto. E aqui eu trago também alguns entendimentos dos tribunais, entendendo que o controle do referido ato deve ser feito no campo da legalidade, considerando as particularidades, eu julgo improcedente a pretensão deduzida na presente ação direta de inconstitucionalidade, como está disposto. Consta no sistema 14 votos acompanhando a relatora pela improcedência. Ok? Então, julgados nos termos, a unanimidade nos termos do voto da relatora. O número 2 da relatoria da desembargadora Zeneide é o mandato de segurança 0010-751, impetrante Monte de Holanda, advocacia, advogado Fábio Luiz Monte de Holanda e outros, impetrante presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, juiz auxiliar da presidência, contribuição na divisão precatória, relatora desembargadora Zeneide. Aqui há um impedimento, então eu passo a presidência à desembargadora Maria Zeneide. Aliás, a desembargadora Zeneide é a relatora. É o decano, desembargador Amaury. Amaury está de férias, então o decano aqui é desembargador Cláudio, que vai presidir esse julgamento. Certo, desembargador Cláudio? Meu presidente. Sim. Está muito fraco. Alguém pediu a palavra aí?
Senhor presidente, Eu não estou... Alguém está pedindo a palavra, mas eu não estou vendo quem é. Guilhermando. Diga, desembargador Guilhermando. É o seguinte, é um processo que traz uma complexidade, inclusive já é um regulamento, e o voto só foi disponibilizado agora pela manhã. Então, eu gostaria, data vênia, de sugerir à digna relatora e ao presidente que este tribunal pudesse pegar o tratamento desse processo, que é um processo que traz bastante complexidade, e só foi liberado agora pela manhã. Com excelência, a relatora, data vênia. Não é um processo que eu trago a consideração dos nobres pares, porque é um processo que traz bastante complexidade, não é? E que requer uma análise. Então, só agora pela manhã, nós não tivemos tempo de examinar. Então, estamos surpreendidos, data vênia, surpreendidos no bom sentido, não é, com esse voto, que precisamos analisar, todo respeito. Então, trago a consideração do excelente presidente, da digna relatora e dos meus pares. Desembargadora Zeneide. Pois é, eu tô apenas informando, talvez o desembargador Guilhermando não tenha no início, onde eu tinha dito que estava havendo um problema no PJE, e além do problema do PJE, eu estava com um problema de saúde, que inclusive no início eu disse, seria bom a gente retirar, porque aqui inclusive não constava nenhum voto. Então, se eu mesma tinha proposto que a gente pudesse, inclusive, retirar para poder todos verem. Agora, o problema maior foi do PJE. Como é que vai retirar agora? É deixar, não é? É dar um não mesa, não? Não mesmo. Deixa eu tenho a possibilidade de se pedir visto também. Eu, inclusive, estou fazendo um sacrifício, como eu disse no início. Eu preciso ir correndo lá na UTI ver a questão do meu irmão, mas eu fiquei preocupada em face desse processo já ser um pouco antigo, mas teve problema no PJE. Só para explicar, lá ninguém está conseguindo votar, mas se você remover o voto, está tudo cinza lá, você remove o voto e vota novamente que aparece no sistema. Certo. Aí, desembargadora Zeneide. Eu votei. Nesse processo, eu apresentei o voto. Ele não aparece, mas ele registrou. Amigo, que você remova, mesmo sem aparecer, remova e tenta de novo. Não, a relatora, mano, dá um não mesa, vai julgar. Como é, presidente? Eu assumo ou não assumo? Eu quero saber se vai haver julgamento, porque se não houver, não tem nem como assumir. Mas, de toda forma, eu passo a presidência ao desembargador Cláudio, já que eu sou impedido. E aí resolva com a relatora. Assumo a presidência com muita honra e fica o processo sobrestado para votar na próxima sessão. Tá bom assim, desembargadora? Vamos para frente. Excelente, desembargador Vivaldo. Pois não, reassuma a presidência, agradeço ao desembargador Cláudio, então esse fica para a próxima sessão. O número 3. Saúde. Revisão criminal 0803-042, requerente Wilson Gomes Bento, advogado Aurelian da Silva Araújo, requerido à Justiça, juiz convocado, doutor Eduardo Pinheiro. Inscrição para sustentação, doutor Aurelian da Silva Araújo. Bom dia. Está em mesa, doutor Eduardo? Presente. Tá, excelência. Processo em mesa. Então, doutor Aurelian, é isso? Aurelian? Aurelian. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Meus cumprimentos ao presidente dessa casa, aos senhores desembargadores, Ministério Público, colegas advogados presentes, serventuário dessa Justiça. O que traz, Excelência, a defesa a esta revisão criminal é sobre um fato ocorrido em 28 de fevereiro de 2001, em uma residência no bairro de cidade satélite desta capital, onde a polícia, na época do fato, entrou nesta residência e foi encontrado arma. O revisionando foi acusado por ser proprietário desta arma, porém não estava no local. Quem estava no local era um outro cidadão que foi preso
e apreendido as armas na época do fato. No entanto, o senhor Wilson foi denunciado sobre o artigo 10, parágrafo 2º da Lei 9.437 de 97. O denunciado, em momento algum, teve ciência deste processo, desta denúncia à época do fato, não tinha sequer informação, foi apontado o nome dele à época do fato, por esse cidadão que foi preso nesta casa. O que foi encontrado do seu Wilson nesta casa foi um documento dele, que ele conhecia esse expedito, tinha ficado nessa casa por um tempo com esse cidadão que estava preso à época, que foi preso à época, e esqueceu esse documento dele lá, mas não tinha pertence nenhum dele à época. Todavia, em 29 de maio de 2001, foi declarado suspenso o processo, conforme o artigo 366. E o réu foi citado por edital, tentaram intimação nesta residência, não tinha como encontrá-lo nessa residência, porque ele não residia nesse local. As intimações, não sei como é que foi que houve na época, não foi encontrado, o Wilson não tinha ciência dessa situação em momento algum, veio ter ciência já na execução penal, onde hoje se encontra preso há 20 anos e 6 meses sobre outro processo que foi preso em 24 de junho de 2002, ou seja, após um ano, o fato deste processo de arma, ele foi preso. Em momento algum, o Ministério Público requisitou a intimação do denunciado, do revisionando, ao sistema prisional, onde passou por diversas penitenciárias, presídio, não só aqui no Rio Grande do Norte, também em Mossoró, como também foi transferido, numa época, para Catanduvas. Não teve a preocupação de fazer pesquisa ao TJRN para verificar se esse rapaz se encontrava preso em algum local, não houve preocupação nenhuma. Em 2013 foi marcada uma audiência de instrução e julgamento, onde também não foi intimado para essa audiência, foi informado pelo juiz de primeiro grau que ele não compareceu, seria óbvio, Excelência, que ele não iria comparecer, porque não houve intimação, não houve escolta, a própria direção do presídio não sabia dessa informação, não teve comunicação alguma à época. Na época ele estava com o defensor público, infelizmente não teve também a preocupação do defensor em fazer uma pesquisa do nome do seu Wilson para ser intimado. Foi determinada uma pena de 2 anos e 6 meses à época, e transitado em julgado em 2 de dezembro de 2013. O que ocorre, Excelência? O que traz a defesa a esta sustentação oral? Sem dúvida, foi violado o direito à ampla defesa, a contraditório, não foi respeitado de forma alguma, juiz de primeiro grau, sentenciante, deixou de intimar, deixou de fazer as buscas necessárias para que fosse ouvido o seu Wilson, para provar sua inocência quanto aos fatos narrados na denúncia. Em momento algum, houve essa preocupação e houve esse desleixo por parte do Estado. E, atualmente, o seu Wilson teve prejuízo lá durante toda a instrução, porque não foi comunicado, houve todo prejuízo ao seu direito, à ampla defesa, contraditório, e até atualmente encontra-se prejudicado com essa sentença. Por quê? Esse trânsito em julgado foi determinado em 2 de dezembro de 2013, e essa data de 2013 encontra-se como database para benefícios futuros. Os outros processos, de 2002, foi transitado em julgado em 2008, ou seja, teoricamente, seria 2008 a database para futuros benefícios de progressão de regime ou livramento condicional. O que não está sendo considerado, 2013, por falta, realmente,
de respeito aos princípios aqui elencados. Não tenho dúvida, excelência, não tenho dúvida que ele teria realmente, à época, se soubesse dessa denúncia, comprovado a sua inocência. Vale ressaltar, excelência, que ele se encontra preso há 20 anos e 6 meses. Se não fosse esse processo, que houve erro à época, de ter violado a Constituição, inclusive, ele estaria hoje em liberdade. Está preso injustamente por um tempo que não merece prosperar. Sem falar que foram 12 anos, excelência, 2001 para 2013, para sair uma sentença e transitar em julgado o processo. Então, excelência, esse defensor implora a essa casa, a esse tribunal, que tudo que foi exposto requerer, excelência, que seja anulado, que seja declarado a nulidade absoluta, em razão da violação dos princípios aqui mencionados, ampla defesa e contraditório. Súmula 532 do STF diz que o processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, o que é o caso do revisionando. Houve uma deficiência por parte do Estado e não intimar o senhor Wilson na penitenciária estadual do Parnamirim, em Alcaçuz, em Mossoró, em Catanduvas, em momento algum houve essa preocupação. A preocupação maior era em condenar a uma pena de 2 anos e 6 meses, sem prova alguma à época do fato. A defesa, nesse momento, não tem como provar de que realmente ele não fez. Não é o caso aqui em questão, né, na revisão criminal. Não estou discutindo o mérito. O que eu estou discutindo aqui é uma lei que foi violada na Constituição Federal, o princípio da ampla defesa e contraditório, e que hoje, até os tempos de hoje, traz prejuízo ao réu. Então, por esse motivo, por fim, requer a nulidade absoluta em razão da violação do princípio constitucional do processo ampla defesa e contraditório, caso a excelência, e aí tem um ponto que não foi mencionado, excelência, o crime em concreto estava prescrito à época, mas por causa dessa suspensão do artigo 366, não foi declarada a prescrição, foi declarada a prescrição para o outro réu, porque realmente estava prescrito. Mas para o Wilson foi suspenso por não ter encontrado, por falta de inércia, a inércia do próprio Estado não ter intimado. Foi declarada a suspensão de forma injusta. Então, requer também a prescrição da pretensão punitiva do Estado ao direito de punir, pois já se tinham passado 8 anos da época. Em momento algum, a revisão não deu causa a essa inércia do Estado, quanto à intimação dos presídios, como já foi mencionado, mesmo a audiência de instrução não foi intimada em momento algum, inclusive o próprio Ministério Público, no seu parecer, ele informa que ele não compareceu. Ele não compareceu porque estava preso, porque não foi intimado, porque não houve escolta. Então, esse advogado, esse defensor, vem aqui em nome do seu Wilson implorar, que hoje se encontra com 52 anos de idade, preso, de forma injusta por esse processo. É o que requer, excelência, neste momento. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator, doutor Eduardo Pinheiro. Senhor presidente, a defesa, os fatos alegados na defesa e repetidos agora na sustentação oral, não encontra no menor respaldo do que consta no relatório e no voto. Se ele está preso há 20 anos, não é por conta da pena que ele foi condenado, né? 2 anos e 6 meses. E a questão, abrindo aqui o voto, ele alega que estaria custodiado, né, em vários outros presídios. Mas ele nos juntou a mínima prova a respeito de que esteve cumprindo pena ou que passou por tal e qual presídio. E a questão de que alega que os outros presos foram beneficiados pela
prescrição, os corréus, né? Os corréus foram beneficiados pela prescrição, não procede porque eles foram extintos a punibilidade por conta dos óbitos, certo? E consta da sentença, e também integra o voto, que o julgador registrou que o acusado Wilson Gomes Bento foi regularmente citado, folha 197, apresentou peça de resposta à contestação, requerendo, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, em caso de condenação, reconhecimento das atenuantes aplicáveis. Então, não há menor motivo sequer para se aventar a possibilidade de absolvição, ou nem que seja prescrição. Então, esse é o voto, porque os fatos em si narrados pelo revisionando não procedem. Então, isso tudo em harmonia com o parecer da primeira Procuradoria de Justiça. Então, este é o voto contrário à pretensão do revisionando. Senhor Pois não. presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Cláudio. Eu peço vista do processo para examinar esses aspectos e as alegações, e não tenho por que entender de forma diferente, mas achei as alegações muito fortes, principalmente quanto à ausência de defesa, a condenação sem defesa, de maneiras que eu vou examinar o processo e trarei na próxima sessão. Não para divergir, mas para satisfazer a minha consciência. Pois não, após o voto do relator pela improcedência da ação, pediu vista dos autos do desembargador Cláudio Santos. Demais aguardo. Né? Presidente? Pois não, excelência. Estou ouvindo. Eu gostaria de me retirar, mas em face do que Vossa Excelência já tinha falado, com relação a tudo aquilo, eu também concordo, e inclusive com toda essa matéria administrativa que está sendo posta, que vai ser posta ainda daqui a pouco. Então, obrigada a todos. Okay? Pois não, desembargador Zeneide. Agradeço. Bom, o processo número 4 não pode ser julgado porque o desembargador Ibanez está de férias, que é o relator. Certo? Então, fica para a próxima sessão. Encerrada a ordem jurisdicional, declaro aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa, há um recurso em processo administrativo que é recurso em processo administrativo 0401, recorrente Doc Center, microfilmagem, digitalização, da relatoria desse presidente. Aqui é o seguinte, o voto foi disponibilizado e eu estou dizendo na emenda, recurso administrativo preliminar de nulidade rejeitadas, descumprimento contratual presente envio de processos para fora do Estado sem autorização a condicionamento de processos judiciais físicos imóveis sem estrutura de segurança, multa proporcional, declaração de inidoneidade, inteligência do artigo 87, parágrafo 3º da Lei 8.666, de 93, rescisão contratual, possibilidade de decisão mantida. Transcreva aqui parte da decisão do desembargador Rebouças, digo em síntese, trata-se de recurso administrativo em que a empresa contratada por esta corte para a prestação de serviços especializados no fornecimento de solução para digitalização e cadastro do acervo processual do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte em razão das decisões de folhas tais proferidas pela presidência desta corte. Aí eu transcrevo aqui, decisão do desembargador Rebouças. Tem as preliminares, eu analiso as preliminares, nulidade de procedimento administrativo suscitadas, não cabe, são rejeitadas. Transcrevo mais à frente, como bem pontuou o excelentíssimo senhor presidente à época, o desembargador João Rebouças. Aí eu transcrevo aqui a argumentação do desembargador Rebouças, e ao final digo, a vista do exposto, submeto a presente questão à apreciação dos eminentes pares, sendo o meu voto pelo desprovimento do recurso administrativo para manter integralmente as decisões vergastadas pelos seus próprios fundamentos. Todos de acordo? Presidente, eu não só acompanho Vossa Excelência e também a iniciativa do desembargador João Rebouças pela pertinência no acolhimento do recurso, até e também pela qualidade do serviço. A gente que
e recebe os processos aqui todos digitalizados, realmente, para entender, muitas vezes mudam de página, é uma confusão muito grande. Então, eu parabenizo Vossa Excelência e também o desembargador João Rebouças, enquanto presidente, em ter iniciado esse procedimento. Muito obrigado, Vossa Excelência. Então, a unanimidade. Bom, expediente, Márcio. Temos, Excelência. Nós temos Sim? Antes de passar, já passar na sessão administrativa, Excelência? Sim, sim. Não, apenas gostaria de fazer uma observação. O fato que eu tenho a respeito do processo que o desembargador Cláudio pediu vistas, porque ultimamente tem visto muito advogado fazendo sustentação oral com base em situações que não constam nos autos. Às vezes, muitas vezes, tentando levar o julgador ou os julgadores a erro. E o caso desse processo, eu tinha visto ele e até pensei que eu tinha tido algum lapso da minha parte, porque quando o advogado começou a falar, eu fiquei até inseguro se realmente tinha sido o mesmo processo. Mas realmente o que consta no processo são 50 páginas apenas, e não há absolutamente nenhuma comprovação do que o advogado alegou sobre a eventual prisão, sobre o tempo de prisão, sobre qual é o crime que ele encontra-se preso atualmente, sobre as circunstâncias que tem. Tem apenas 50 páginas o processo a execução penal, juntada apenas 50 páginas nos referidos autos eletrônicos, e nada a comprovar qualquer alegação que o advogado fez. Na realidade, eu tenho visto com mais frequência do que o que gostaria, de advogados fazendo sustentações orais e alegando situações que nem constam nos autos do processo que é analisado. E por essa razão, senhor presidente, eu já votei acompanhando o relator e quero ratificar o meu voto na mesma posição, senhor presidente. Só isso. Pois não. Senhor presidente, registrado judicial, eu gostaria de dizer ao desembargador Amilcar que eu não tenho a mesma certeza dele, por isso que pedi vistas. Não, é só porque eu tinha examinado, eu pensei até que fosse alguma coisa. Porque quando o advogado começou a alegar, desembargador Cláudio, eu também fiquei inseguro, como Vossa Excelência. Mas como eu tinha dado uma olhada nessa revisão, tendo em vista até, às vezes, eu tenho uma posição um pouco divergente da maioria, eu olhei o processo e realmente eu digo, é o mesmo processo? E realmente reabri agora e fui conferir. E só tem 50 páginas o processo e nenhuma delas a comprovar o que o advogado alegou. É apenas essa referência para que eu estou fazendo isso, pedindo vênia para não aguardar o voto de Vossa Excelência, porque a minha certeza já está firmada acompanhando o relator. Pois não. Senhor presidente, pela ordem, desembargador Vigílio. Pois não, desembargador Vigílio. Eu, nessas situações, senhor presidente, eu tenho dito já, não é a primeira vez, que em casos de revisão criminal eu costumo seguir o desembargador Amilcar. Ele é um estudioso dessa área, não é percussiente, e em face dessa intervenção dele, eu também quero acompanhar o relator seguindo o desembargador Amilcar. Pois não, feito o registro. Então, voltando à ordem administrativa, Márcio, expediente. Sim, Excelência. Temos. Pode ler. O ofício do excelentíssimo senhor desembargador João Rebouças. Senhor desembargador, cumprimentando cordialmente em atenção aos termos do ofício de números de 27 de julho de 2022, agradeço a Vossa Excelência e ilustres pares pela propositura da moção de congratulações em face da homenagem a mim prestada pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST. Ao ensejo, renovo Vossa Excelência e ilustres membros do Tribunal Pleno da Corte, vossa elevada estima e distinta consideração. Excelência, temos o ofício da excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça. Senhor presidente, agradeço a gentileza de ter sido agraciada com as peças desenhadas e produzidas pelo setor de costura do programa Caminhos da Justiça, iniciativa desse Tribunal de Justiça que, sob a coordenação da juíza Lena Rocha, leva informação, ações sociais, profissionalização, palestras e oficinas para reeducandos do sistema prisional do Rio Grande do Norte. E seja parabenizo Vossa Excelência pela valorosa iniciativa de tamanha importância para a ressocialização dos reeducandos.
Ainda, Excelência, ofício do excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Curraten, presidente da Associação Nacional dos Desembargadores. Cumprimentando, informo que a ANDES, Associação Nacional dos Desembargadores, tem como política atual a nomeação de representantes da entidade junto aos tribunais de justiça, tribunais do trabalho e tribunais regionais federais. Essa ação visa dar maior visibilidade institucional, além de colher anseios da classe por aquele que se encontra mais próximo dos demais colegas da própria administração dos tribunais. Assim, com satisfação, informo que escolhemos o desembargador João Batista Rodrigues Rebouças como representante da ANDES junto ao vosso tribunal, com a certeza de que o mesmo será profícuo no elo entre as instituições e os objetivos associativos. Por o ensejo para renovar vossa estima e elevada consideração. E, por fim, Excelência, temos uma resolução aqui do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, assinada pelo presidente e o Procurador-Geral do Estado, excelentíssimo Dr. Luiz Antônio Marinho da Silva, que aprova a moção de elogio à servidora Mina Gomes de Medeiros Petrovic, que faça o serviço competente e zeloso no exercício de suas funções no núcleo especial junto aos tribunais superiores em Brasília, Distrito Federal, na oportunidade em que ela estava cedida àquele órgão, Excelência, e somente. Pois não, feitos os registros, sugestões, indicações, propostas da presidência. A presidência propõe moção de congratulações ao desembargador João Rebouças, em face da sua indicação para representar a Associação Nacional de Desembargadores, ANDES, junto ao TJRM. Todos de acordo? Aprovado. Moção de congratulações à juíza de direito, doutora Helena Rocha, pelo excelente trabalho desenvolvido à frente do programa Caminhos da Justiça, reconhecido nacionalmente pelas relevantes ações desenvolvidas para promover a ressocialização dos reeducandos. Para que seja feito, inclusive, conforme sugerido, anotações na sua ficha funcional. Todos de acordo? Aprovado. Moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Grace do Couto Moura, esposa do desembargador Amaury Moura, sobrinho ocorrido nesta data. Todos aprovam? Aprovado. Moção de congratulações pela passagem do natalício dos desembargadores Aécio Marinho e Armando Ferreira, que ocorrerá no próximo dia 13. Todos aprovam? Aprovado. Moção de congratulações pela passagem do natalício do desembargador Virgílio Macedo Júnior, que ocorrerá no próximo dia 14 deste mês. Todos de acordo? Hoje é 10, dia 14. Aprovado. Moção de congratulações pela passagem do natalício das senhoras Nádia Maria de Melo Souza Rodrigues Rebouças, esposa do desembargador João Rebouças, e da senhora Meire Lúcia Rosado da Costa Saraiva, esposa do desembargador Saraiva Sobrinho, que ocorrerão, respectivamente, nos dias 21 e 22 do mês em curso. Todos aprovam? Aprovado. Aí eu coloco aqui a apreciação dos colegas. A sessão, transferência o dia 8 de setembro, o dia 7 de setembro é uma quarta-feira, feriado. Então, sugeria fazer a sessão do pleno extraordinário no dia 8, na quinta-feira. Pode ser? E aniversário da desembargadora Maria Zeneide, dia 7. 7 de agosto? 7 de setembro. Não, 7 de setembro. Sim, 7 de setembro. 7 de setembro. Aí vai ser proposta a moção mais na frente. Então, Senhor presidente, a gente pode... Sim. Senhor presidente, a Câmara Criminal, ordinariamente, tem sessão na quinta-feira, mas havendo anuência do desembargador Saraiva e do desembargador Gilson, nós podemos antecipar para a terça, dia 6. De acordo, desembargador Saraiva? De acordo. De acordo, desembargador Saraiva? Presidentes, nós poderíamos manter e botar a sessão do tribunal às 10 horas. Quem regra por 1h30. Pode ser. Para não mudar. Mas o problema é que na criminal vocês têm muita sustentação, né? Pode demorar. Uma 1h30 a gente tem resolvido. Melhor na terça mesmo, porque não cria problema. Não há possibilidade, retira a possibilidade de conflito. Bem, a sugestão que eu dou, antecipar para o dia 6, a da Câmara Criminal E a do dia 8 às 9 horas, a do pleno. Pode ser? Pleno. Então, pronto. Fica assim, dar o coração de Saraiva aí, vamos lá. Vencido, mas não convencido.
Não, aí é entre vocês, desembargador Glauber. Aí é que Ajustado, ele já concordou aí. Mas aí só a criminal já deu maioria. Saraiva vai refletir, vai ver que na terça fica mais tranquilo. Ele já concordou. Então, resolvido, presidente. Tá bom, obrigado, excelência. Tá bom. E por fim, aqui, ainda nessas sugestões, também colocar para análise dos colegas a possibilidade de retornarmos às sessões presenciais a partir do dia 1º de setembro, daquele sistema que nós fizemos, acho que maio, junho, presencial, mas o colega que não puder comparecer naquele dia e comunica com antecedência e participa virtualmente de casa, né? Como nós vimos fazendo no mês de maio, acho que foi maio, junho. Pode ser a partir de 1º de setembro, voltarmos às sessões... Híbrida. Sim, todos de acordo? A partir do dia 1º, então, a gente volta ao trabalho, às sessões presenciais híbridas, digamos. De acordo, excelência. Bom, aí vem agora pauta administrativa. Minuta de resolução dispõe sobre juízes leigos do sistema dos juizados especiais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. É o número 2 da pauta. Todos aprovam. Foi disponibilizado com antecedência. Aprovado. Número 3, minuta de resolução. Presidente. Pois não, desembargador Gil. Da resolução 3-8 é tudo igual, unificação, voto em bloco. Pode ser. Se os colegas concordarem, minuta de resolução secretária, unificação de secretarias. Muito bem. A 6, a 7, até a 8. Até a 8. Unificação de secretarias. Concordam? Aprovado. Então, a 8. A 9. A 9 é minuta de resolução, dispõe sobre a renomeação de cargos públicos de provimento efetivo do quadro do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Aprovado. Aqui também foi disponibilizado, é só uma adaptação que está se fazendo. Aprovado. Finalmente, a 10, minuta número 10, dispõe sobre a alteração de competência das varas civis da comarca de Mossoró. Também foi distribuído, aqui é para atender um pleito dos juízes de Mossoró. Todos aprovam? Aprovado. E, finalmente, submeto à apreciação dos colegas o pedido. Vamos ver aqui. Autorização. Em razão das atividades administrativas atinentes ao exercício da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, as quais exigem, principalmente, a presença do gestor em deliberação e tomada de decisões, desembargador Cornélio Alves solicita à Corte autorização de afastamento das funções regulares junto ao Tribunal de Justiça a partir do dia 1º de setembro do corrente ano, até 5 dias após a realização do primeiro turno das eleições, ou na hipótese de ocorrer segundo turno até o quinquídio subsequente a este, com a rima do artigo 2º da resolução TSE 23.486/2016. Aprovado. Todos aprovam? Aprovado. Dele, desembargador Expedito, não é? Mas só quem pediu até aqui foi desembargador Cornélio. Mas vamos estender. Eu não sei, porque às vezes o desembargador não quer se afastar, não sei. Ele está na sala, consulta o desembargador Expedito, presidente. Pois não, o desembargador Expedito está nos ouvindo? Ele não está ouvindo. Estou ouvindo, excelência. Pois não. Pede afastamento também nesses termos? Pois não, excelência. Pode. Obrigado, viu, Vigílio, pela lembrança. O desembargador Expedito abre mão desse afastamento. Ok? Finalmente. Eu vou pensar, eu não estou abrindo mão, não. Eu tenho prazer ainda para recorrer, para requerer. Sim, eu digo, abre mão no momento. Mas se quiser. Só no momento agora. Obrigado, Vigílio, pela lembrança. Mas tem que também comunicar o TSS, né? É bom não deixar para a última hora, viu? Parece que tem uma comunicação prévia ao TSE para que ele faça as anotações já. Cornélio, por favor, quando você sair, você está no gabinete? Estou sim. Tá bom, aí, conversa. Um abraço. Tá. Bom, desembargador Cláudio Santos, eu passo a presidência a Vossa Excelência. Assuma a presidência, senhor presidente. Eu solicito autorização
à Corte para me ausentar, juntamente com o desembargador Amaury Moura, nos dias 11, amanhã e 12 do corrente mês, para recebermos em Brasília, no TST, ordem do Médico Judiciário do Trabalho. Ok? É isso o pedido que eu faço. Aprovado, senhor presidente. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Não, ainda tem mais, Excelência. Tem outro. Então, recebo de novo. Pois não, agradeço. Peço autorização à Corte para me ausentar entre os dias 23 a 27 do corrente mês para participar do encontro de Conselho de Presidente dos Tribunais de Justiça em Goiânia. Todos de acordo? Alguma divergência? Todos de acordo. Mais alguma, senhor presidente? Igualmente, Excelência. Devolvo a presidência a Vossa Excelência na forma regimental. Recebo com muita honra e agradeço a Vossa Excelência. Bom, da parte da presidência, era só. Sugestões, propostas dos colegas desembargadores. Desembargador Cláudio Santos. Indicações e sugestões. Senhor presidente, eu quero apresentar à Corte a manifestação de um voto de congratulações aos ministros Alexandre de Moraes e Henrico Ricardo Lewandowski, que vão assumir o Tribunal Superior Eleitoral agora na próxima semana. É a primeira proposta, senhor presidente. Pois não, todos de acordo? Aprovado, Excelência. Senhor presidente, na ordem administrativa, eu não sei se está acontecendo com os colegas, mas eu pedi uma estagiária e também pedi um funcionário efetivo da gabinete. E estou encontrando muita dificuldade de encontrar um funcionário efetivo para pagar aquela gratificação de apenas R$2.000. Então, no primeiro grau, os juízes têm gratificações maiores. Aqui, cargos administrativos, gratificações maiores. Não sei bem se para trabalhar com processo, interessa para quem é do quadro esse volume de trabalho que nós temos nas câmaras cíveis. E realmente a exigência de uma produção cada vez mais crescente aqui para nós, principalmente na Câmara Civil. Na Câmara Criminal, o desembargador Saraiva disse que está resolvendo com 1h30. Ontem a gente saiu de meio-dia, julgamos 300 e tantos processos. Enfim, de formas que eu não sei se esses valores foram dimensionados de maneira adequada. Então, eu estou encontrando dificuldade de repor. Ao longo dos últimos anos, perdi 4 funcionários, mas ultimamente, realmente, um funcionário morreu e saiu um estagiário, terminou o estágio e não há ainda disponibilidade de outros estagiários. Estou colocando, não sei se o problema é só comigo, mas eu não encontrei ninguém efetivo para trabalhar, para ganhar essa gratificação. E trabalhar mesmo, porque nós trabalhamos muito em termos de volume, de dificuldade, estou toda hora sendo consultado, tem aí 8 pedidos de audiência com o advogado para a próxima semana, enfim, eu estou colocando para reflexão, porque realmente a gente é cobrado em termos de volume e não consegue mais ter uma assessoria adequada em termos de quantidade de assessores. Né? Eram as 2 colocações que eu tinha a fazer, senhor presidente. Pois não. Aí, desembargador Cláudio, a reflexão, claro, a gente sempre está aberto a essa reflexão, mas primeiro vem a questão financeira, né? É o que mais pesa, eu acho. Não sei se isso aí... Mas fica aberta a reflexão. E também a questão das atribuições, né? Não, assessoria... Eu sei que perdeu. Para assessoria de trabalhar em processo. Sim, diga. Eu também estou faltando um estagiário, mas eu acho que o tribunal já começou esse processo de seleção dos estagiários, né? Também não pode deixar de agradecer que o tribunal remeteu um servidor, né? Com a criação da aprovação dessa última lei, nós aí recebemos um servidor a mais, um assistente, não é isso? É um assunto
um assunto que merece reflexão, como o desembargador Cláudio disse, e a gente tem que amadurecer e ver. Agora, esse processo tem mais. Assim mesmo. Não, eu quero dizer, eu sei que é questão financeira, mas tem gratificação para exercício de atribuições administrativas superiores a essa. Me parece que o processo aqui ainda seja um trabalho mais, vamos dizer assim, qualificado. Mas eu estou apenas levando o assunto ao conhecimento dos colegas, sei que está todo mundo satisfeito. Eu estou levando a minha questão pessoal aqui do gabinete. Além do mais, perdi um funcionário muito produtivo. Pois não. Desembargador Expedito Ferreira. Nenhuma proposta. Nada, excelência. Doutora Ana Cláudia. Sem proposições, senhor presidente. Desembargador Saraiva. Presidente, sem proposição, no entanto, quero agradecer. Voto congratulações em nome de minha esposa, Merilúcia Osado Saraiva. Muito obrigado, os colegas. Agradeço a Vossa Excelência. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, sem proposição, mas apenas um adendo à colocação do desembargador Cláudio, que realmente a gente está encontrando uma certa dificuldade, porque até face à demanda de processual, a própria iniciativa privada, o desembargador Cláudio está pagando, começou a pagar melhor esse pessoal, aí então ele vindo para trabalhar aqui com a gente, às vezes ele tem uma carga de trabalho maior para uma remuneração menor. Só que quando alguém quer adquirir alguma experiência para fazer um concurso, alguma coisa, é que muitas vezes eles se candidatam, mas em algumas situações a situação se inverteu e a iniciativa privada está começando a pagar melhor ao pessoal mais capacitado nessa área. Já teve alguns servidores aqui do tribunal que saíram, né, para trabalhar na iniciativa privada. Principalmente da informática. Desembargador Dilermando Mota. Excelência, apenas o seguinte, eu quero me acostar às preocupações do desembargador Cláudio Santos, que eu também estou tendo essa dificuldade de estagiário e tal, mesmo considerando, como disse o desembargador Cornélio, de forma bem lembrada, que nós recebemos mais um servidor. E agora reforçado pelo desembargador Amilcar, realmente. Estamos contribuindo para um servidor com essa gratificação de R$2.000. É um caso refletivo, não é? Apenas isso. No mais... Agradeço a Vossa Excelência. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, 3 colocações. Em primeiro lugar, dizer que com relação ao ofício aí do desembargador Rebouças, registrando por escrito os agradecimentos da proposição feita na sessão anterior pelo recebimento das medalhas, eu e ele em Brasília, eu agradeci na ocasião aos colegas, fiquei muito honrado, né, e eu vou fazer esse registro para ficar, né, consignado. Segundo lugar... Desembargador Vigílio, só pegando aqui um parêntese, é porque me parece que houve uma falha. Não, está certo. É porque houve uma proposição aqui da presidência, mas foi em desembargador João Rebouças, mas foi agora para essa fase da indicação da representar a Andes, junto ao TJRN. Eu tinha pensado agora que tinha sido em relação à medalha, que eu digo esquecer o nome do desembargador Vigílio, mas não, foi a desembargador Vigílio e desembargador João nessa questão da medalha foi na sessão passada já, né? É isso? Correto. Eu quero me associar aos colegas também que parabenizaram Vossa Excelência e o desembargador Moura, que vão receber isso agora no dia 11. No mais, eu quero agradecer aos colegas pelos votos de parabéns no próximo dia 14 do meu nome, fico muito agradecido. E, por fim, senhor presidente, ontem eu encontrei com o desembargador Gilson no elevador, e, salvo engano, o desembargador disse que ontem foi aniversário do TRE, não é isso, desembargador Gilson? Sim. E uma pequena solenidade, né? E eu queria, então, fazer isso. Aliás, o desembargador Gilson deve falar sobre isso, que é o presidente, mas eu queria lembrar, né, um voto de parabéns, congratulações à nossa Corte Eleitoral, que completa... Quantos anos, desembargador Gilson? 80 aí? 90. 90. 90 anos de justiça eleitoral. Obrigado. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e todos aprovam essa moção proposta pelo desembargador Vigílio em relação ao TRE. E aprovada a unanimidade. Desembargador Glauber.
Bom dia, senhor presidente. Eu ratifico aí as proposições já formuladas anteriormente, parabenizando aí o desembargador Virgílio, dona Grace Moura, que hoje aniversaria, e aproveito a oportunidade, senhor presidente, para propor uma moção de congratulações, de aplausos. Amanhã, dia 11 de agosto, é o dia do advogado, é festejado o dia do advogado que é essencial à justiça. Então, eu faço aqui essa proposição e que, se aprovada, que seja encaminhado o expediente ao presidente da seccional Potiguar, doutor Aldo Medeiros. Pois não, desembargador Glauber. Todos concordam com a proposição do desembargador Glauber? Aprovada, desembargador. Desembargador Gilson. Obrigado, senhor presidente. Não tenho nenhuma, presidente. Só agradecer em nome do regional e não fiz a lembrança na oportunidade porque achei que, como presidente, era inconveniente. Era como se fosse meu aniversário e eu lembrasse os senhores. Mas está registrado, agradeço, em nome de todos. Desembargador Cornélio. Sem proposição, senhor presidente. Doutor Eduardo Pinheiro. Também, sem proposição, senhor presidente. Bom, então, não há mais nada a tratar, só lembrando que ficará a sessão para o dia 8, às 9 horas, e também decidido que a partir do dia 1º de setembro retornaremos às sessões presenciais. Agradecendo a presença de todos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.